Onde morar no Porto de Portugal, fora das zonas turísticas? A maioria das pessoas que pesquisa sobre o Porto passa o tempo a olhar para as mesmas 5 ou 6 zonas do cartão postal que encontraram em blogs de viagem. E então mudam-se para cá e percebem que poucas pessoas que realmente vivem no Porto a tempo integral vivem nesses lugares. Então, hoje quero mostrar a realidade. As zonas onde as pessoas realmente constroem vidas, criam famílias e acordam todas as manhãs felizes com o lugar onde escolheram morar. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Sou Rodolfo Canto Muniz, profissional do mercado imobiliário, baseado aqui no Porto. Se está a pensar seriamente mudar-se para Portugal, ou para o Porto mais especificamente, seja para morar, ter uma segunda casa ou investir em imóveis, está no lugar certo. Eu compartilho conteúdo honesto e prático para as pessoas que tomam decisões reais e não apenas sonham acordadas. Encontre-me em rodolfocantomuniz.pt para olharmos para a sua situação específica. Inscreva-se e ative o alarme de notificações. Este é exatamente o tipo de vídeo que vai querer rever quando estiver a afinar a sua busca. Vamos a isso. Antes de começarmos, se já sabe que quer comprar um imóvel no Porto e só precisa de ajuda para descobrir qual a zona que se encaixa melhor no seu orçamento e estilo de vida, deixe a pesquisa interminável e entre em contacto diretamente comigo. O link está na descrição. Eu o ajudarei a dar todos os passos certos. Agora, vamos ver cada uma das zonas que eu quero falar. Em primeiro lugar, Matosinhos. A vida na praia sem o custo adicional do turismo. Se eu tivesse que escolher a zona que oferece a melhor qualidade de vida por euro gasto no Grande Porto, neste momento, Matosinhos seria a resposta para a maioria dos compradores. É viver à beira-mar, tem praia, tem parques, tem muita construção nova e acesso direto ao centro do Porto em menos de 20 minutos através de metro, ou vindo de metro. E como Matosinhos tem a sua própria identidade, a sua própria cultura ligada ao mar e à pesca, a sua própria tradição gastronómica, a sua própria vida comunitária, ou seja, não é um subúrbio do Porto. É uma cidade que por acaso fica ao lado do Porto. E essa distinção importa quando se pensa em qualidade de vida diária versus apenas proximidade com o centro. Os preços dos imóveis em Matosinhos refletem a procura, mas ainda são significativamente mais competitivos do que, por exemplo, na Foz do Douro ou no centro do Porto. Os valores ficam entre os 3.500 e os 4.800 euros o metro quadrado, dependendo da zona específica, da idade dos imóveis, enfim, dos acabamentos. Propriedades com vista para o mar e construções mais recentes atraem um preço mais elevado, mas ainda é possível encontrar excelentes oportunidades nas ruas do interior da cidade, se souber onde procurar. Para quem deseja acesso ao mar, uma verdadeira cultura gastronómica, local e conveniências diárias sem a sobrecarga turística, Matosinhos é o ponto de partida ideal. Só o mercado do peixe já vale a pena, a visita. E quem se muda para cá, raramente vai embora. Lessa da Palmeira, mais tranquila, mais refinada, completamente esquecida. Lessa da Palmeira fica a norte de Matosinhos e a maioria das pessoas que pesquisam onde morar no Porto de Portugal ou não sabe que existe ou considera que é Matosinhos. E na verdade, legalmente até é, mas é um bocadinho diferente. E esta ideia joga a seu favor agora. Este é um estilo de vida com imóveis de baixa altura, à beira-mar e com a escala de uma vila. As piscinas oceânicas, projetadas por Álvaro Cisa Vieira, ficam aqui, genuinamente uma das obras arquitetónicas mais belas de Portugal. A atmosfera é mais tranquila, mais residencial e visivelmente mais refinada do que o centro de Matosinhos. Está a 25 minutos do centro do Porto e sente-se num lugar completamente à parte dele. O investimento imobiliário em Lessa da Palmeira, em abril de 2026, variava aproximadamente entre os 3.200 e os 4.500 euros por metro quadrado, dependendo da proximidade ao mar e do estado do imóvel. Os rendimentos de arrendamento aqui são atraentes para compradores interessados tanto em uso pessoal como em desempenho de investimento, impulsionados pela procura de compradores internacionais que descobrem a região e agem rapidamente. As pessoas que acabam aqui são geralmente aquelas que fizeram a sua pesquisa. Olharam para a Foz, olharam para Matosinhos, exploraram ambas e então encontraram Lessa e ficaram. Este padrão repete-se com muita frequência. Vamos agora à Foz do Douro e a Novo Gilde, que é onde os compradores exigentes do Porto acabam por viver. Será que o Porto, em Portugal, é um bom lugar para se viver se procura um bairro prestigiado, verde e com baixa densidade populacional que mantém o seu caráter? A Foz do Douro e Novo Gilde respondem a essa pergunta com um sim bem discreto. É aqui que reside a antiga elite do Porto e onde muitos compradores internacionais mais criteriosos acabam por se estabelecer depois de terem procurado em todas as outras zonas. A combinação da Foz do Rio Douro, a costa atlântica, ruas arborizadas e uma escala residencial que não foi sobrecarregada pelo desenvolvimento faz desta uma das zonas mais desejáveis de toda a região metropolitana do Grande Porto. Os preços dos imóveis refletem isso mesmo. Entre 5.000 e 7.500 euros por metro quadrado, na área nobre da Foz é o intervalo atual, com propriedades excepcionais a ultrapassar esse valor.
Esta é uma zona não é uma zona para quem procura pechinchas. Esta é uma zona para quem quer comprar e ficar, para aqueles cuja prioridade é qualidade, tranquilidade e uma morada de longo prazo, da qual nunca sentirão necessidade de sair. Lourdelo do Ouro e Massarelos é a quarta zona de que quero falar. É a zona que os moradores já conhecem. Esta é a zona à qual quero que preste atenção agora, porque a janela de oportunidade está a fechar. Lourdelo do Ouro e Massarelos fica entre a Foz do Douro e o centro da cidade e está no radar dos compradores locais há muitos anos, embora ainda não se tenha destacado totalmente nas buscas internacionais. Isso vai mudar em 2026 e 2027 com toda a certeza. A zona tem frente para o rio em algumas localizações, boas ligações de transportes e um caráter genuinamente residencial que não foi até afetado pelo turismo em massa. Os preços são atualmente com um desconto significativo em relação à Foz, aproximadamente entre os 3.500 e os 5.000 euros por metro quadrado, dependendo da localização e do estado de conservação, e a diferença está a diminuir à medida que mais compradores percebem o que esta zona tem para oferecer. Os compradores que me procuram, em busca da qualidade da Foz a um preço de Matosinhos, são os que eu levo para Lourdelo do Ouro e Massarelos. Não é um meio termo, é uma oportunidade que a maioria das pessoas perde porque ainda não ouviu falar desta zona, deste lugar. Portanto, viver numa zona emergente como esta no Porto, em Portugal, é uma experiência bem diferente de chegar a um lugar já consolidado. Os cafés locais ainda são autênticos, as lojas ainda são portuguesas, as noites são tranquilas de uma forma que faz toda a diferença. Uma pequena pausa. Se algum destes bairros interessa e quer saber exatamente o que o seu orçamento lhe permite em cada um deles, tamanho, localização, estado de conservação, potencial de revenda, é exatamente essa a conversa que tenho com os compradores antes de eles virem visitar imóveis. As minhas informações de contacto encontram-se na secção da descrição e também pode agendar uma chamada comigo através do código de barras. Vamos ser específicos antes que perca tempo a visitar as zonas erradas. Vamos agora falar então da quinta zona, que é Vila Nova de Gaia, na Beira Rio. Os metros quadrados mais subvalorizados da área metropolitana. Vila Nova de Gaia é a cidade situada diretamente do outro lado do Rio Douro, em frente ao centro do Porto. E a zona ribeirinha de Gaia é uma das localizações mais subvalorizadas de toda a área metropolitana neste momento. Tem como vista o centro histórico do Porto, pelo qual as pessoas pagam um preço premium. 2.817 euros por metro quadrado, em média para a cidade de Gaia, com imóveis novos de qualidade de Beira Rio, a custarem já entre os 3.500 e os 4.500 euros por metro quadrado. Compare isso com os 5.000 ou 6.000 do Bonfim ou em Miragaia, do outro lado das pontes, e a lógica é difícil de contestar. O índice de preços de imóveis em Gaia subiu 17,6% em 2025, a maior taxa de crescimento na série de dados disponível. Os compradores que compraram há 2 ou 3 anos viram uma valorização significativa. A diferença para os preços da cidade do Porto está a diminuir e isto não é um aviso, é um sinal. A sexta zona que gostava de falar é a Maia. É um espaço verde, tranquilidade para trabalhadores remotos e quem busca espaço para respirar. A Maia fica ao norte do Porto, bem ligada ao centro do Porto, nomeadamente por metro, e é onde muitos compradores acabam quando decidem que espaço e qualidade de vida importam mais do que a proximidade à área turística. O perfil aqui é de trabalhadores remotos, famílias e compradores que desejam uma área maior, mais metros quadrados, mais espaço ao ar livre, um ritmo diário mais lento, a um preço que faça sentido. Os valores dos imóveis na Maia variam aproximadamente de 2.500 a 3.500 euros por metro quadrado para imóveis de qualidade, o que comparado com o que pagaria por um espaço equivalente na Foz ou em Matosinhos, representa uma diferença significativa no que consegue com o seu orçamento. Para quem não precisa estar a 5 minutos de um restaurante de estrela Michelin, mas quer estar a 15 minutos de tudo o que o Porto oferece, a Maia é uma excelente opção fora do centro do Porto. É uma alternativa que muitos compradores deveriam considerar antes de optarem por uma morada mais cara que usarão menos do que imaginam. E por fim a sétima zona, que é Paranhos, Ramal e Aldoar. Porto autêntico, infraestrutura turística reduzida. Quero terminar aqui porque é aqui que muitos profissionais e famílias que vivem no Porto a tempo inteiro escolhem morar. Vida de bairro real, padarias e cafés locais que existem há décadas, sem saturação de Airbnb e sem grupos de turistas. Se mudar para o Porto em Portugal e quiser viver como alguém que realmente mora cá, em vez de alguém que vive em férias prolongadas, é para aqui que o instinto levará. Os preços em Paranhos variam entre os 2.800 e os 3.800 euros por metro quadrado, tornando um dos pontos de entrada com o melhor custo-benefício da cidade do Porto, propriamente dita. O transporte é excelente, as manhãs são tranquilas, as pessoas à sua volta são os seus vizinhos de verdade. Melhores lugares para morar no Porto para quem busca autenticidade. Paranhos, Ramal e Aldoar são sempre mencionados nessas conversas. E então é isto. 7 opções reais para morar no Porto, Portugal ou no Grande Porto, e se já decidiu que não vai morar, se já decidiu que não vai viver ou que não vai mudar para a versão fotogénica da cidade.
Matosinhos e Lessa para uma vida atlântica com um caráter comunitário, Foz do Douro e Novo Gildo para prestígio, espaços verdes e uma morada de qualidade a longo prazo, Lourdelo do Ouro e Massarelos para o comprador que quer mudar antes que o mercado termine de se ajustar, Gaia à Beira Rio para os metros quadrados mais subvalorizados de toda a região metropolitana, com um preço médio de 2.817 euros por metro quadrado e um crescimento de 17,6% em 2025, a Maia para espaço e tranquilidade que realmente encaixam na vida de trabalho remoto e Paranhos Ramal de Aldoar para o Porto que pertence às pessoas que realmente vivem aqui. Uma mudança bem sucedida para o Porto em Portugal começa com a compreensão de que esta cidade, ou esta grande cidade, ou esta área metropolitana, tem muito mais para oferecer do que as suas ruas mais fotografadas. As zonas deste vídeo são as que as pessoas decidem ou escolhem para construir a sua vida. Esta é a realidade que vale a pena perceber antes de agendar a sua primeira visita. Se quer comparar a sua situação específica, orçamento, estilo de vida, o cronograma e o objetivo de investimento com a realidade atual de cada uma destas áreas, entre em contato comigo diretamente. O link está na descrição. Encontre-me em rodolfocantomuniz.pt. Eu sou o Rodolfo Canto Muniz. Até à próxima.